O grande mandamento, Mateus 22, versículo 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, eu escolhi esse versículo do Evangelho de Nosso Divino Mestre Jesus, porque hoje o tema da palestra é a introdução à Umbanda. E muitos que são adeptos ao catolicismo, ao cristianismo, ao protestantismo, têm um baita de um preconceito em relação às religiões de matriz africana. E eu acho que ficou bem explícito aqui que Divino Mestre Jesus quis transmitir aqui nessas palavras que não importa muito a sua crença. O que importa de fato é se você vai amar a Deus, Pai e Mãe Celestial, e se você vai se conectar a Ele e amar o teu próximo, como a ti mesmo. Esse é o verdadeiro mandamento. Não importa a linhagem doutrinária que você segue, o que importa é se você está desenvolvendo ou não amor pelo seu próximo e por Deus, porque desenvolver amor a Deus significa se conectar a Ele, servir a Ele, fazer a vontade dEle. Acho que esse é o maior desafio da humanidade hoje. Eu resolvi trazer o tema Umbanda, né, essa introdução porque é uma coisa tão vasta. A gente pensa que aquilo que a gente vê no terreiro é tudo sobre a Umbanda. Né, o batuque, o canto, os pontos riscados, as conversas com os guias ali, a mediunidade, a incorporação, só que isso é só a pontinha do iceberg de tudo que tem por trás da Umbanda. É claro que aí a gente tem que sair um pouco da Umbanda para conseguir chegar nesses temas, né? E é o que a gente vai falar hoje, mas eu resolvi trazer esse tema porque eu estava lendo esse livro aqui, A Missão do Espiritismo, do Mestre Ramatiz, né, a psicografia por Hercílio Mais. E nesse livro, o Mestre Ramatiz, ele tem um capítulo bem grande relacionando o espiritismo com a Umbanda. E aí, nisso, ele se aprofunda bastante, traz muitos conhecimentos interessantes, inclusive sobre a importância da Umbanda. E pensando nisso, e como a gente nunca falou sobre a Umbanda desde o início das nossas palestras, talvez tenhamos mencionado, talvez tenha dado a entender para os espectadores que são ligados a essa linhagem que a gente não vê com importância essa linhagem, mas é pelo contrário, a gente vê de forma muito importante, tanto é que para as limpezas energéticas que a gente faz aqui antes de começar a palestra são ligadas às linhagens africanas, como a Umbanda. A gente faz uma defumação xamânica aqui que está ligado ao que os xamãs, os sacerdotes costumavam fazer lá na África e fazem nos terreiros até hoje, né? Com a utilização de ervas e assim por diante. Bom, para a gente começar a entender a Umbanda, a gente precisa remontar a períodos antes de Jesus. E a gente precisa remontar também a um assunto que a gente vem introduzindo aos poucos nas palestras, que é a revelação cósmica, né? A relação das religiões que nós temos aqui na matéria, das crenças, das linhagens espirituais com os seres da antimatéria e a influência desses seres sobre os seres humanos, sobre a humanidade. Na última palestra e outras palestras anteriores também, como o Daniel ele tem entrado mais no tema da revelação cósmica, ele falou sobre os dogões da África, e na anterior ele falou sobre o mito de Édipo. E vocês vão ver que, no final das contas, tudo isso se conecta com os primórdios da Umbanda, com as raízes da Umbanda, né? A Umbanda, sendo uma religião de matriz africana, só para vocês entenderem, ela não é africana. A Umbanda em si surgiu no Brasil.
né? Porque quando ela foi trazida, quando os adeptos, os escravos foram trazidos da África, eles chegaram, eles tinham essa cultura e então, para adaptar, eles transformaram em Umbanda, mudaram o nome, etc. E fizeram a ligação com os santos, eu vou explicar isso mais para frente. Mas a Umbanda em si, ela não é africana, ela veio da raiz Yorubá. Yorubá são, digamos assim, é a cultura religiosa dos africanos, dos povos africanos, que tem algumas práticas que se conecta muito com os gregos, por exemplo. Na palestra anterior, o Daniel fala sobre o mito de Édipo, e ele diz que muitos dos gregos naquela época, na verdade todos praticamente, se utilizavam do sistema oracular, que é o quê? Eles faziam consultas a um oráculo, um ser, uma pessoa que era, digamos assim, um médium da época, para poder entender o destino dela, para entender o que ela deveria fazer. Então, uma pessoa que ela ia casar, ela ia lá e perguntava para o oráculo. Um rei que ia para a guerra, ele perguntava para o oráculo. Uma pessoa que recebia uma determinada proposta de trabalho, perguntava para o oráculo. Então, tudo, eles criaram esse hábito, quase que um vício, em perguntar para o oráculo o que ele devia fazer. E tanto é que até hoje, eu percebo isso em mim, essa coisa que a gente tem de querer saber o futuro, de querer saber as coisas, o que vão acontecer. O ser humano tem esse negócio. Eu acredito que seja uma herança genética e talvez até espiritual dessas épocas que nós costumávamos consultar oráculos para entender o nosso destino, o nosso futuro, entender o nosso propósito. A gente sempre está bem preocupado com isso, normalmente, porque a gente quer tomar decisões mais alinhadas, mais retas, né? E na cultura africana, esse sistema oracular era o Ifá. E o Ifá, o sistema oracular de matriz africana, ele surgiu muito tempo atrás. Alguns dados históricos remontam a mais de 15 mil anos, alguns outros remontam a 4 mil anos atrás. Então, assim, a gente vê que é uma coisa muito antiga. Quando não consegue nem se datar direito, significa que é muito antigo, né? Então surgiu muito tempo atrás e em diversas regiões, justamente por causa da influência dos seres da antimatéria que antigamente eram muito maior aqui sobre a Terra, né? Então, inclusive, o Jean Valjean, ele diz que quando surgiu esse sistema oracular, nem tinham seres humanos como nós vemos hoje na Terra. Então é uma coisa muito antiga. E o que acontece? Em determinado momento, quem era responsável por esse Ifá? Um ser chamado Orunmilá, que nós podemos correlacionar com Moros, ele é o intermediário entre as comunicações de Javé e a matéria. Então, nós entendemos que o ser humano ele foi construído, digamos assim, para encontrar uma cura, ele foi construído para encontrar uma cura para a criação. Esse ser Orunmilá, ele tem, na verdade, até hoje, acredito eu, a programação para espalhar as informações sobre o universo para as criaturas conseguirem resolver isso, porque eles perceberam que o ser humano era capaz de fazer isso. Então entramos na história das setas de Moros. O Daniel também já falou sobre isso e o Denner também. Então, em determinada época, isso já foi depois de Cristo, o Orunmilá, ele fez uma intervenção em Meca, trazendo, digamos, arquétipos, 256 arquétipos, para ajudar a guiar a humanidade. E com isso treinou também babalaos, que seriam os médiums, para ajudar a mostrar para a humanidade. Ou seja, eles estariam aqui encarnados, eles se conectariam com seres de lá, porque os portais da antimatéria se fecharam, eles se conectariam com seres de lá e mostrariam para a humanidade, ó, o que vocês têm que fazer, qual que é o propósito da humanidade. E ele fez essa intervenção e foi colocando pessoas treinadas aqui para receber essas mensagens e trazendo essas informações. E
O problema é que essa intervenção que ele fez lá em Meca não foi muito bem aceita por Javé, que seria o Batalá na linhagem africana. E eles acabaram tendo problemas, porque Javé, ele estava fazendo uma intervenção, ele queria fazer uma intervenção em Meca para criar uma nova religião, que seria o Islã. Então, os seres que estavam sendo preparados lá em Meca tiveram que ir para a África, né? E porque Javé tinha a intenção de fazer mais uma religião, né? Da forma como ele sempre fez. E acabou por ser criada lá com Maomé, o islamismo. E esses seres que estavam em Meca desceram para a África e continuaram ensinando e mostrando as coisas de acordo com o que a realidade nos mostra, né, o que o ser humano tem que fazer para evoluir. E assim, o que eles ensinavam? Tudo isso que nós já sabemos hoje na espiritualidade. Eles mostravam que o ser humano é eterno, imortal, que existe apenas um Deus único. Só que eles iam mais a fundo. Eles mostravam que já tinha aquela ideia de repartição da realidade. Então eles mostravam que tinha matéria, tem a antimatéria e tem o plano intermediário, que seria o plano espiritual. É um conhecimento extremamente aprofundado que hoje a gente vê que não foi transmitido para a Umbanda, né? Continuando. Então, daí esses seres que tiveram que descer para a África, eles disseminaram essa cultura do Ifá, do sistema oracular Yorubá, na África, para vários povos. Isso também acabou acontecendo com certo diluição com a cultura que já existia ali. Então, por isso que a gente vê essa questão do atabaque, porque a religião ela acaba se misturando muito com a cultura do local onde ela está sendo enraizada. E eles, quando começou a escravidão, que os europeus começaram a trazer os africanos para a América, esses africanos eles acabaram tendo que adaptar a religião deles, de matriz africana, com o que se tinha aqui, que era aceito aqui. Isso se chama sincretismo religioso, que é a tentativa de adaptar, e eu até anotei aqui de uma forma mais clara, que é a tentativa de misturar e adaptar elementos de religiões diferentes, que acaba dando forma a novas fés e novos rituais, que é o que aconteceu com a Umbanda, com o Candomblé e com a Quimbanda. A Umbanda e o Candomblé, eles foram concepcionados aqui no Brasil, e a Quimbanda foi concepcionada em Cuba, né? Bom, então a gente percebe, de novo, que todas as religiões que nós temos hoje, elas acabam ainda assim sendo provenientes de Javé, por mais que não pareça, né, desses seres da antimatéria que têm objetivos para com a humanidade, que querem controlar, e aí quando eles não conseguem mais controlar diretamente, eles criam sistemas, criam crenças, criam dogmas, trazem seres comunicantes para cá, a exemplo do que foi Moisés, a exemplo do que foi Maomé, a exemplo do que foi Enoque, a exemplo do que foi muitos outros seres aí que nós vemos hoje, né? Então, acontecendo tudo isso, aí a gente chega na Umbanda, que justamente faz parte desse sincretismo religioso que foi trazido da África. Deixa eu ver se não faltou nada para falar sobre essa parte da antimatéria. Não, então tá certo. Então, continuando, a Umbanda ela foi uma tentativa de se adaptar essas matrizes africanas ao que nós tínhamos na época, que era o catolicismo. E aí, primeiro, eu queria mostrar para vocês entenderem como tem uma adaptação muito grande nisso aqui, porque até o termo Umbanda, ele, segundo o mestre Ramatiz, ele vem das linhagens orientais. Então, o ele na verdade, ele vem do Aum, do On, lá do Oriente. E o Banda também.
Assim escreve assim. O OM, nós já explicamos em outras palestras aqui, que todo mundo sabe, é o símbolo sonoro que representa o primórdio da criação. Significa o som primordial, digamos assim, a vibração inicial que deu formação ao nosso universo. Né? Então, os monges orientais, hindus, eles costumam utilizar o Om para se conectar a seu eu superior. Né? É legal porque cada uma dessas letras, elas se conectam a um ser da Trimurti. Né? A seria a conexão com Brahma, a criação. U seria a conexão com Vishnu, que seria a manutenção da criação. E M seria a conexão com Shiva, que seria a destruição. Né? E o termo banda seria o movimento incessante ou força centrípeta emanada do Criador, ou seja, é a força que ele exerce para a criatura se aproximar dele. Né? Existe a força centrífuga, que é a força que joga para fora, e a centrípeta que traz para dentro. Né? Então, banda seria a ideia do ser se aproximar de Deus. Então, você vê que é um termo extremamente profundo, só que veio do Oriente, e apesar disso, a Umbanda em si não tem nada a ver com o termo a Umbanda que vem do lado do Oriente, né, e dos hindus. O mestre Ramatiz diz que esse mantra, a Umbanda, é um mantra extremamente potente, e que os místicos lá no Oriente costumam utilizar para atingir níveis altíssimos de espiritualidade, né? Então a síntese desse mantra seria a percepção do ser finito, que é o ser humano, individualizado, no infinito. Entender que é como se fosse aquela gota de água do mar se unificando de novo ao mar. Né? O humano no divino, a unificação com Deus. Né? Seria um impulsionador para a evolução do espírito. Então, novamente, nós vemos essa ideia do sincretismo religioso, que é a adaptação. O mestre Ramatiz, ele não consegue dar uma explicação muito lógica. É difícil explicar. Ele diz que precisaria de muitas e muitas páginas para explicar o porquê que acabou se tornando um termo oriental no nome Umbanda. Mas o que ele diz, assim, resumidamente, é que por causa do contato do povo africano com os egípcios, né, que ficavam ali, digamos assim, uma ponte de conexão com o Oriente, eles acabaram adaptando esses nomes aqui. Tinha uma relação com os povos Bantu também, que são povos africanos que têm uma cultura religiosa muito parecida. Então eles acabaram se apropriando desse nome, mas realmente não tem nada a ver. Umbanda tem a ver com hinduísmo, não tem absolutamente nada a ver. E os seres que influenciaram o hinduísmo e em si para conseguir criar toda aquela cultura religiosa ali no hindu não é muito parecida com os seres que influenciaram nas matrizes africanas. Não digo os principais, né, como Javé, Moros, esses seres estão presentes em todas as culturas, mas os deuses menores, né, as divindades menores. Bom, uma coisa interessante que eu acredito que todo mundo deve se perguntar é sobre as entidades, né, da Umbanda. Essas entidades que nós conhecemos como Orixás, Oxalás, Ogum, Oxóssi, Exus, também são seres que não têm nada a ver com o que se acredita hoje na Umbanda. Né? Eles são provenientes das criaturas também da antimatéria que visavam ter controle sobre os seres encarnados. Só que muitos desses seres, eles começaram a vir para a matéria e encarnar, e desencarnavam e viravam espíritos. E estando na condição de espírito, eles começavam a querer influenciar também os seres encarnados, só que através já da mediunidade, não necessariamente da influência como eles faziam estando na antimatéria. Então, eles acabaram confundindo os seres Exus, que eram de fato os seres da antimatéria, que tinham a responsabilidade também de serem comunicantes daquilo que o ser humano deveria fazer. Eles começaram a
confundiram esses seres da antimatéria com os espíritos, que também vinham para orientar os seres da Umbanda, né, os do terreiro e assim por diante. Então, inicialmente, os Exus, Oxalás, Orixás, são seres de fato da antimatéria, deuses que tinham baita de uns poderes, né? Como vocês sabem, eles são burros, mas eles têm um poder muito grande de influenciar. Eles têm cada um tem o seu dharma lá e eles têm os seus talentos, seus dons para aquilo que eles foram criados. Então, cada entidade, cada nome desse refere a um grupo de seres que tinham funções em relação à humanidade. Então, eles fizeram adaptações. E aí, para piorar, vindo para as Américas, eles confundiram mais ainda as coisas. Então, eles transformaram, por exemplo, o Oxalá em Jesus, não tem nada a ver. Ogum, que é um guerreiro, um cara forte, em São Jorge. Oxóssi, em São Sebastião, ou em algumas vertentes também em São Jorge. Xangô, em São Jerônimo. Iansã, em Santa Bárbara. Iemanjá, em Nossa Senhora da Conceição. Oxum, em Nossa Senhora Aparecida. Abaloaiê, em São Lázaro. Exu, em Santo Antônio. Então vocês veem a confusão que aconteceu, assim, começou numa coisa lá atrás, na antimatéria, virou espírito e agora virou entidade santos do catolicismo. Já fugiu muito daquilo que se era inicialmente, então se perdeu muito a cultura. A gente percebe acho que através desse principalmente fica muito claro, através da questão africana, das matrizes africanas, que o ser humano ele tem uma tendência a corromper as coisas muito grande, sabe? Porque inicialmente é uma doutrina muito alta, a nível de hinduísmo, de taoísmo, do que a gente vê hoje de espiritualidade mais alta. E conforme foi sendo transmitida, conforme foi mudando de região, foi perdendo a essência daquilo que é. Ainda assim, tem uma importância muito grande, tem uma beleza muito grande, mas já não consegue nos transmitir mais uma visão da realidade em conformidade com aquilo que é de fato, sabe? Então houve essa união com o catolicismo por causa da pressão que havia dos europeus sobre esses povos que estavam sendo escravizados. Eles não podiam mostrar, realizar os rituais da forma como eles realizavam, então eles pegavam características e falavam assim, esse ser aqui que nos orienta, que nos ajuda, se parece com qual santo? Parece com tal santo, então vamos utilizar o nome desse santo aqui para o pessoal aceitar a gente aqui e a gente poder viver em paz. Isso que foi feito. Então, se uniu com o catolicismo. Por um lado, eu achei muito bom isso, observando todas as tendências, porque a união com o cristianismo deu uma beleza maior para essas religiões de matriz africana, porque muitas delas se utilizavam desse conhecimento apenas para fazer magias e para se beneficiar. E quando ela se uniu com o cristianismo, veio aquela ideia do amor ao próximo, veio a ideia da caridade. Então acabou por embelezar, mas ao mesmo tempo perdeu muito da raiz, que era de fato essas religiões provenientes da África, né? Uma outra questão que eu acredito que as pessoas tenham muita dúvida seja sobre direita e esquerda. O que são essas entidades de direita, o que são de esquerda, e tem alguma relação com política? O mestre Ramatiz, ele não cita nada referente à política, no caso, mas observando bem, sinceramente me parece que tem alguma relação no final das contas, né? Até porque Jesus, ele dizia que os que estivessem à direita seriam salvos, os que estivessem à esquerda não seriam salvos, né? E o que seria? As entidades de direita seriam as entidades mais elevadas, superiores, já em planos superiores de consciência e espiritualidade, que acabam por trazer conhecimentos superiores para os seres que estão ali aprendendo, né? Então,
vocês veem, quando você vai numa gira, por exemplo, eles falam, vai ser gira de esquerda ou de direita. Quando é gira de direita, geralmente tem o preto velho, que geralmente é um ser já bem evoluído, com um bom conhecimento. Já no caso das giras de esquerda, são relacionados a seres mais conectados à matéria, né? Eles são trabalhadores da espiritualidade operacional, que tem como função, normalmente, fazer desmanchos de trabalhos. Então, muitas pessoas vivem problemas na vida humana porque elas criaram inimizades no plano espiritual ou em outras vidas, ou até mesmo nessa vida, e esses seres, eles conseguem se conectar com seres trevosos e fazer trabalhos energéticos que prejudicam a vida dessa pessoa, passam a influenciar muito. Então essas giras de esquerda, quando a pessoa se conecta com esses espíritos da espiritualidade operacional, que conseguem acessar os níveis baixos da espiritualidade, nos umbrais, eles conseguem ir lá e desfazer esses trabalhos. E é muito importante também porque os seres da direita, por serem muito elevados, eles não conseguem nem acessar e nem influenciar os campos umbralinos, porque eles são muito sutis. Então, eles não conseguem ir tão abaixo nas camadas espirituais. E aí esses de esquerda conseguem. Então, é extremamente importante o contato com esses de esquerda também nesses casos. O grande problema é que esses de esquerda, normalmente, eles têm uma moralidade um pouco duvidosa. Então, algumas pessoas acabam se utilizando de algumas entidades de esquerda para fazer trabalhos totalmente egoístas, né? Mas acho que isso está muito correlacionado com o atual estágio de evolução da humanidade. Algumas chegam a se utilizar dessas entidades para fazer o mal para o próximo, né? Mas isso estaria mais relacionado com a Quimbanda, né? A gente não vai se aprofundar muito nisso, porque aí já entramos em outro tema. Mas a Quimbanda está relacionada com a magia para benefício próprio, né? Por isso que há certo preconceito em relação a isso, né? E para finalizar, o propósito da Umbanda. Eu acho que o mestre Ramatiz, ele conseguiu deixar muito claro, e uma das minhas vontades de fazer essa palestra foi porque ele traz uma visão de que a Umbanda, ela é, digamos assim, um dos próximos passos do católico. Hoje o católico, ele tem uma visão religiosa muito fechada, né, para o que nós conversamos aqui, por exemplo, sobre a continuidade do espírito, sobre a questão de não existir pecados, sobre a questão da ação e reação, sobre tudo aquilo que a gente conhece como ciência hoje, que a gente consegue relacionar com a espiritualidade. Então eles têm muita resistência para isso. Só que a Umbanda, ela consegue introduzir o católico a isso. Por quê? Primeiro que um católico, ele chega num terreiro, ele tem o contato com aqueles santos todos lá na frente, e ele já começa a se sentir em casa, porque ele parece, isso aqui parece muito com aquilo que eu costumo ver. Daí chega na hora da defumação, ele vê de novo algo que ele costuma ver, que é o sacerdote fazendo a defumação com incensário. Isso remonta também à linhagem católica. Daí tem os cantos, tem os simbolismos, tem a hora da ceia, geralmente os espíritos vão lá e abençoam aquele alimento. Então, na minha percepção, a Umbanda é muito importante aqui para o Ocidente, porque ela traz para o ocidental, que é mais adepto ao catolicismo, a chance de dar um passo à frente, percebendo que ele é um espírito imortal. E eu acho que é uma das coisas que mais influenciam o ser humano a começar a caminhar espiritualmente, porque enquanto ele está preso na crença ainda de que quando ele morrer ele vai ficar adormecido, ou que ele vai ficar esperando o julgamento de Deus, ele acaba por viver uma vida totalmente infrutífera, né? Que não produz frutos no sentido de crescimento espiritual e não produz frutos no sentido de trazer resoluções para o problema da criação. Então, nesse sentido, eu acho que a Umbanda é muito importante. Ela é também um degrau para o ser humano alcançar um nível superior, que, digamos assim, seria o universalismo, que também é um outro degrau que está mais à frente, é claro.
mas ela se mostra muito importante nesse sentido, de libertar o ocidental das crenças antigas e colocar ele um passo à frente, entendendo que nós temos Deus no nosso interior, que é o primeiro passo para a gente começar, de fato, a se libertar de tudo aquilo que nos prendeu até hoje, né? Bom, eu acho que era isso, realmente foi uma introdução, é um assunto muito complexo, muito vasto. Espero ter conseguido traduzir um pouco do que eu queria expressar aqui. Valdir, obrigado pela palestra. Acho que foi um tema muito legal de você trazer, porque nós estamos tentando, através das nossas palestras, trazer o universalismo, né? Então, acho que faltava um aprofundamento na questão da Umbanda. Talvez tenha alguma outra religião que é importante nós aprofundar ainda, mas essa foi muito boa. Inclusive, esse começo que você... o momento que você trouxe, eu acho que foi muito correto, sabe? Que já estamos nos aprofundando na revelação cósmica. Essa introdução foi muito interessante, tanto que eu não fazia a menor ideia de como que encaixava. Não sabia que ia ter um ser como o Javé também na Umbanda. Muito legal isso. É legal que na mitologia grega, quando você chega em Zeus, que são os deuses do Olimpo, você vê que antes dele existiam muitos outros, sabe? Existia uma hierarquia, os titãs, até chegar Caos, que era o criador, existiu muito tempo até chegar em Zeus. E o mesmo acontece aí, pelo que eu entendi, né? Hoje em dia nós falamos bastante das entidades, né? Praticamente quem vive a Umbanda só fala das entidades, né? Eu não entendo, nem conheço quase nenhum deles. Mas, pelo jeito, também é a mesma coisa, a mesma situação, né? Existem vários antes deles, até chegar no criador. Qual que era o nome do criador para eles? O Batalá. O Batalá? O Batalá. Ah, que legal. E Orumilá seria Moros. Nossa, muito interessante isso. O Batalá seria o criador, digamos assim, a estabilidade, a criação, se você for ver na hierarquia, tem um que está acima ainda, que seria o... Cadê? Seria o Olorum, seria o Deus Supremo, mas aí a gente relacionaria ele com o todo, digamos assim, segundo a nossa visão, e o Batalá seria o Deus da criação mesmo, relacionado à criação. Então, se você vai analisar, eles têm essa percepção de que existe uma diferença entre o Criador e Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial. Eles têm essa percepção. Só aproveitando o assunto então, Roger, explica de novo a parte desse que você falou que seria Moros, por favor. Ele seria o Orumilá, que é um ser que tem como responsabilidade fazer as comunicações entre o Batalá, que seria Javé, e os seres humanos. Então ele tinha como função mostrar para o ser humano o que ele devia fazer. Mas então esse não seria o Cristo Cósmico? Não. O Cristo Cósmico ele tem como função governar os planos materiais. O Orumilá, ele é o comunicante, o ser comunicante, o mensageiro, digamos assim. Entendi. Entendeu? Tanto que o Cristo Cósmico nunca teve missão de ajudar os humanos, não. Ele sempre foi um dos seres que foi planejado com aquele meio que dharma dele, né? Mas ele até hoje é chamado da vanguarda porque justamente ele não mudou o que ele deveria fazer. Ele era responsável por cuidar de seres onde não existia o lado bicameral do cérebro, então ele não tinha emoção, tanto que até hoje é muito provável que ele não tenha emoção ou desenvolveu alguma coisa por causa de Jesus, mas o objetivo dele é manter, ele é muito voltado para Javé, sabe, é o que Javé queria, não ajuda em nada os humanos, deu muito certo essa questão com Jesus. A primeira pergunta que eu queria fazer é referente a como você relaciona essa questão de bondade da religião da Umbanda, sendo que foi criada por Javé, sabe? Porque nós vemos que a maioria das religiões criadas por Javé, o objetivo é a dominação, né? Como que a Umbanda conseguiu virar uma coisa bonita? Eu acho que a Umbanda, ela se tornou bonita, de fato, quando ela conseguiu adaptar muito do conhecimento dela, inclusive com o espiritismo. Porque o espírita em si, também, quando a Umbanda ela foi criada, e a Umbanda ela foi criada bem recentemente, tá, gente? Foi no século passado. Ela não é antiga. Então, acho que é Zélio o nome do rapaz que codificou a Umbanda, né? Ele estava sentindo que
tinha muito preconceito dos espíritos em relação às práticas africanas. E aí foi nisso que um espírito apareceu pro rapaz que estruturou a Umbanda e falou: a gente vai criar uma religião nova. E aí esse espírito ele se apresentou como... eu esqueci agora o nome. Ele se apresentou, falou: a gente vai criar uma religião nova e tal, pra gente poder se comunicar com vocês e tudo mais. E aí foi nisso que ele fez o primeiro terreiro, e aí começou a fazer as reuniões, e isso se propagou muito rapidamente no Brasil, justamente por que teve essa adaptação muito rápida? Porque teve esse condicionamento com o catolicismo. Mas acabou por se adaptar muito com o espiritismo também, né, a Umbanda. Mas eu acho, Dani, respondendo mais diretamente a sua pergunta, que a beleza por trás disso é porque muitos dos seres queriam de fato que a humanidade evoluísse para resolver esses problemas, né? Porque conforme houve essa revelação de Fá, já depois de Cristo, quando o intuito era começar a trazer babalaos, ou seja, médiums, entidades que receberiam essas mensagens, eles já tinham a percepção que o humano precisava evoluir, precisava entender a história dele, espiritual, precisava entender que existe um fragmento de Deus dentro dele, para começar a trazer as respostas que eles queriam. Então, nisso, eles revelaram muitas coisas necessárias sobre a reencarnação, sobre os karmas, trouxeram a questão dos arquétipos também, que são a ideia daquilo que vai reger, digamos assim, um setup, um preset, digamos assim, uma pré-configuração do ser humano de como ele vai agir, interagir naquela vida, naquele avatar que ele está. Então eles trouxeram essas informações, e isso hoje também a gente tem pequenas rabiscos do que era de fato, né, do que era para ser. Por exemplo, a gente vai pegar os arquétipos, hoje a gente vê que tem 20 e poucos arquétipos em relação a 256, que era uma coisa muito maior. Então a gente consegue ainda fazer algumas identificações, mas isso ajuda o ser humano a compreender a própria história. Lembra que se dizia, para o ser humano, para o universo ser resolvido, é necessário que o ser conheça a própria história de si mesmo. Então eles começaram a trazer essas respostas, e Moros foi desses direcionadores desses trabalhos, né? Então daí eu acho que surgiu a beleza. E aí quando se juntou com o cristianismo, com a doutrina dos evangelhos de Jesus, aí conseguiu ter uma beleza maior, apesar de ter perdido muito da essência da religião africana. Entendi. Eu acho que é igual a questão do judaísmo, então, né? Porque o judaísmo também foi criado assim... Hoje nós vemos como uma coisa bonita, né? Mas com o tempo foi crescendo e se tornou ver a Cabala também, que ajudou, né, com uns conhecimentos mais profundos. Acredito que o mesmo se deu com a Umbanda, porque nem era Umbanda, né? Qual seria o nome dela antes da Umbanda? Acho que seriam várias. Seria uma junção do Yorubá com o Bantu. Isso, seria ali Yorubá. Então, ela foi crescendo e acho que o melhor momento foi quando ela se juntou com o Espiritismo, então, né? Sim. Porque aí, nossa, como nós sabemos, é muito bonito o Espiritismo. Então eu entendi. A questão dos arquétipos, que hoje em dia nós falamos bastante, né? Jung falou dos arquétipos. Surgiu, você acredita que no Yorubá? Não necessariamente no Yorubá. Eu acho que foi uma coisa que foi planejada por Moros para trazer para as mais diversas culturas. Só que assim, inicialmente eu acho que a ideia dele era introduzir lá, porque como ele estava preparando os seres naquela região para receber, acabou que esse conhecimento ele começaria a ser disseminado por ali. Mas eu acho que não está ligado diretamente à cultura Yorubá, necessariamente, porque é Yorubá e ela é detentora desse conhecimento. Mas foi porque ali, naquele momento, tinha certa propensão para receber esses médiuns, para receber esses balaos, que seriam os intermediários, só que acabou não dando muito certo, né? Por causa desse problema que houve em um desacordo entre Moros e Javé. Uhum. Mas é muito interessante essa questão dos arquétipos, a gente sabe muito pouco sobre isso, né? Muito legal. Então, só para eu entender melhor essa história de Meca seria na onde? Seria no Oriente Médio. Entendi. E aí eles foram meio que expulsos de lá e desceram para a África. Isso. E por isso que a raiz é africana hoje em dia. Isso. Na verdade, assim, o Ifá,
ele já existia na África há muito tempo, porque a humanidade surgiu na África, né? Os seres humanos surgiram na África. É o que nós temos de mais próximo cientificamente falando, né? É claro que tinha outros seres em outras regiões, mas o humano em si surgiu na África. Então, desde o começo, quando esses seres ainda não eram muito influenciados pelos seres da antimatéria, já existia esse sistema de Ifá, que é o sistema oracular, que é os seres da antimatéria virem influenciar o pessoal, a humanidade. Então, esse sistema já existia há muito tempo. E é por isso que acabou ficando mais conhecido pela África, entendeu? Mais relacionado com a África mesmo. Bom, Valdir, obrigado pela palestra também. Achei bem profunda, assim, por mais que tenha sido mais rápida, mas foi aquela palestra rápida e bem completa, né? Uhum. Eu gosto muito disso. Que em poucas palavras, assim, deu para explicar bem a fundo. E realmente, acho que a gente nunca tinha trazido a história da Umbanda, né? Eu também não sabia. Gostei de conhecer. Eu pensava que a Umbanda já existia lá na África e que veio para cá, né? Mas eu achei muito legal quando você falou sobre ela ter se tornado mais ou menos cristã, né? Quando ela começou a juntar aqui com as crenças, né? Porque eu percebo que o Brasil, aqui no Brasil, nós temos muito, desde sempre nós temos muita tendência de tornar uma filosofia um conhecimento cristão, né? E por mais, sei lá, chato que possa ser, assim, né? Porque parece que uma cultura nunca consegue existir completamente aqui se ela não for da forma que nós queremos, né? Tem que ser cristã. Mas querendo ou não, isso é uma coisa que faz o Brasil ser diferenciado nessa parte, né? Porque até mesmo o espiritismo, se nós formos ver, quando o espiritismo foi criado lá por Allan Kardec, não era para ter sido uma coisa cristã, né? Ele era para ter sido só um estudo realmente sobre os espíritos. Aí, como nós sabemos, quando foram criar o Evangelho segundo o Espiritismo, desceu vários espíritos católicos e colocou toda aquela visão e se tornou uma coisa cristã. E aí hoje nós sabemos, até através daquela palestra, que nós demos já sobre... não lembro se foi sobre o Chico Xavier, acho que foi, mas de que o Espiritismo só conseguiu sobreviver aqui no Brasil porque ele se tornou uma religião, a religião cristã. Né? Lá na época de Dom Pedro II ainda, né, os católicos não queriam de forma alguma que o espiritismo continuasse aqui, estava tendo toda aquela briga, e aí Dom Pedro II foi lá e falou, vai ter sim, e pronto, né? E até hoje só existe porque tem essa visão religiosa, né? Essa visão de que é uma coisa de Jesus, né? Aí o espiritismo existe hoje por causa disso. Se a Umbanda não tivesse esse aspecto religioso, igual do catolicismo, de transformar as entidades nos santos da Igreja Católica, provavelmente ele não existiria aqui ainda. Não da forma que existe hoje, né? Porque se formos fazer uma análise, assim, até uma análise assim, de bom senso, nós percebemos que toda religião que predomina aqui no Brasil são essas religiões que têm ligação com o catolicismo, né? Por exemplo, aqui na nossa região, tem várias igrejas evangélicas, várias igrejas católicas e vários terreiros de Umbanda. Vários, né? Agora, quantos templos budistas tem aqui? Sabe? Aqui em Santo André, acho que não tem um. Por quê? Porque o budismo foi uma crença uma religião, né? Acabou se tornando uma religião, mas que não conseguiram colocar uma visão cristã junto, né? O budismo é o budismo, sabe? Não tem a cultura católica no budismo, né? Eu já até ouvi pessoas tentando colocar, falando que Buda era Jesus, que a história de que Buda saiu do reino dele para ir ficar com os pobres, na verdade estava representando Jesus, que saiu do seu reino lá no céu para ficar aqui na Terra, sabe? Já ouvi pessoas tentando evangelizar o budismo, né? Mas não tem como, não teve como, e aí até hoje parece que o budismo não consegue crescer aqui no Brasil por causa disso, né? Crescer da forma que era para ele crescer, né? Tendo em vista o tamanho que é o budismo, né?
conhecimento e tal. E então, realmente, eu acho que a Umbanda ter se tornado, ter pegado esse aspecto meio católico, até que foi uma coisa boa, no sentido de que foi possível que ela continuasse crescendo aqui, né? Então, eu achei isso muito legal. Mas, lógico, agora acredito que já passamos da fase de conhecermos a verdade, né? De ver que realmente essas entidades não têm nada a ver com os santos, né? Uma coisa assim completamente diferente, né? E aí eu queria perguntar, não sei se você vai ter essa resposta, se você sabe quem realmente era esses seres, né? De matéria, Exu, Oxalá, porque nós sabemos que alguns assim dá para entender, tipo, igual você falou que esqueci o nome de novo, você falou que era Mobius. Orumilá. Isso. E aí tinha também Javé, mas e quem eram esses outros? Sabe, Exu, todos esses famosos aí. Então, assim, especificamente os seres que representam isso, eu não sei, mas pelo que eu entendi, Exu, por exemplo, são falanges de seres, é um grupo de seres, não especificamente um. Então, quando você fala Exu, é um grupo de seres com determinada função. Quando você fala Oxalá, é um grupo de seres com outra determinada função. E assim por diante. Então, não é necessariamente um ser. Entendeu? Podem ser vários. Pode ser locas, por exemplo. Entendi. E no caso, eu lembro que o Hélio Couto falava que o preto velho era só um espírito de um preto velho. Sim, Era sim. isso mesmo? Não, de fato, o preto velho são os espíritos que se alinham, que tem alta evolução espiritual. A gente sabe que os seres, quando eles evoluem muito, eles perdem o perispírito, eles perdem a forma, mas para poder transmitir boas comunicações, eles apresentavam como pretos velhos porque era o que se tinha na África lá, os seres, os xamãs, os sacerdotes, né, os babalaôs, eles normalmente eram pretos e velhos, aqueles caras que, né, transmitem aquela sabedoria através da aparência, pela muita vivência, pelo tempo de vida. E eles se apresentavam assim para parecer realmente ligados, mas não necessariamente dependia-se da forma, né? Eles apresentavam com essa forma porque era o mais conveniente. Entendi. Mas tem aqueles que são chamados pais de segredo, que o mestre Ramatiz, ele traz os pais de segredo como seres extremamente evoluídos, tipo assim, que já perderam a forma de fato mesmo e trazem conhecimentos muito evoluídos, mas os pais de segredo também podem ser considerados os seres que se conectam com a antimatéria, né? Então, por exemplo, em algumas giras acontece de baixar esses pais de segredo, que são seres muito evoluídos, que não precisam mais se reencarnar, que já se iluminaram, e eles tentam se passar por esses seres mais inferiores para se conectar com o pessoal ali. Inclusive, em alguns casos, esses pais de segredo, que são seres extremamente amorosos, eles descem até nos rituais de Umbanda e tentam se misturar ali, segundo o mestre Ramatiz, para evitar das pessoas fazerem o mal, sabe? Eles, de forma bem sutil, eles vão tentando condicionar as pessoas que estão ali ligadas naquele ritual a fazerem o bem. Mas aí realmente já são seres muito à frente, espiritualmente falando, do que os que costumam estar nas giras de terreiro. Mas aí, no caso, esses daí são apenas da Umbanda, né? Tipo, é uma coisa que acontece aqui na Umbanda do Brasil mesmo, né? Não é uma coisa que acontece nas linhagens lá da África, né? Os pais de segredo em si, eles estavam ligados, de fato, às matrizes africanas, porque eles seriam, segundo a matriz africana, os pais de segredo seriam esses babalaôs, mas segundo o mestre Ramatiz, seriam os espíritos muito evoluídos. Mas se você for ver, os seres que têm capacidade de se comunicar com seres muito elevados, ou até mesmo com a antimatéria, normalmente são espíritos de uma graduação muito elevada, né? Então acaba que os dois são quase a mesma coisa. Entendi. Isso se manteve, essa questão dos pais de segredo serem espíritos extremamente evoluídos. Ah, legal. Valdir, eu queria perguntar para você aquela questão dos espíritos de esquerda. Tem uma palestra do Dani, que ele estava contando lá, a visão do André Luiz, né, quando ele vai para o Umbral. Ele conhece lá várias faixa etárias assim, do Umbral, né, vários campos, né? E eu lembro que você conta, Dani, que
quando eles descem lá muito a fundo, eles encontram um ser de luz lá. Esqueci o nome dele, você lembra? Atafon, né? Você saberia me dizer se esse ser seria um ser de esquerda? Que é um ser que tá, tipo, lá no umbral, só que meio que com a missão de comandar, assim, dar conta do umbral. Não teria que fazer suposições. A minha suposição é que ele é de direita, cara. Tipo, se a gente fosse conectar, porque ele é um ser muito evoluído, espiritualmente falando, né? Então, os seres de esquerda, a gente poderia dizer que são seres ainda apegados à matéria, que ainda dependem de energia dupla etérica para se satisfazer. Então eles, por que tem aquelas oferendas, né? Os despachos que o pessoal fala, vai lá, coloca a velhinha, coloca uma cachaçinha ali e tal, ou cigarro, coloca comida. É porque esses seres ainda dependem dessas coisas para se satisfazer. Então eles estão muito ligados à matéria. Esses são os seres chamados de esquerda. Já os de direita, eles já não dependem mais de nada do que é oferecido para eles. Eles fazem o bem porque eles querem fazer o bem, porque é a essência deles. Então acho que isso que diferenciaria. Por mais que esses de esquerda, muitos deles que estão ligados aos terreiros, eles estão lá para fazer o bem, e eles ainda fazem de certa forma assim, esperando uma recompensa, sabe? Esperando a satisfação ali do prazer deles, esperando poder, de certa forma, sei lá, incorporar e saciar a vontade de tomar uma cachaça. Hoje é um trabalho egoísta ainda, né? Ainda tem um pouco dessa questão da ligação com a matéria. E eu acho que a Atafon, ele não necessariamente, apesar de estar ali, não acho que ele estava ligado ali aquilo intrinsecamente, sabe? Ele poderia sair a hora que ele quisesse, mas ele tinha o trabalho de estar ali. Denis, deixa eu dar um exemplo perfeito de que seria um ser de esquerda. Eu acho que é o exemplo mais perfeito, porque quando você falou, eu fiquei pensando, é exatamente eu. Porque assim, por mais que nós temos esses negócios de hoje, com certeza que nós temos assim, uma humildade, existe uma questão de que, através do raciocínio lógico, nós conseguimos entender o que o espírito que nos anima é. E eu vejo muito isso em mim. É a mesma questão de, muitas das vezes, eu me vejo num umbral ajudando pessoas, mas muitas das vezes eu me vejo perdido por lá, aproveitando, entendeu? Então, eu acredito que é muito dessa parte, sabe? De que a sua própria vibração já te deixa ali. Só que você entende que você tem que ajudar as pessoas, e aí você acaba ajudando. É igual aqui na Terra, sabe? Eu me vejo até na Terra dessa forma. Eu tô aqui, mas eu não quero... Nem sempre, né? Mas muitas das vezes eu não quero ser aquele ser puro que está longe de tudo isso aqui. Não, eu quero viver isso daqui, mas ao mesmo tempo eu quero ter as minhas missões aqui de trazer mais dignidade para as pessoas, mas eu não quero deixar de lado algumas vivências. Eu acho que é da mesma forma que esses espíritos se vê. Agora o Atafon, com certeza, ele é um espírito que é puro, entendeu? Ele só está ali porque ele quer ajudar também, mas ele não se mistura. A vibração que chega nele não está afetando ele. Então, acho que é isso. Sobre as entidades, eu também queria fazer o meu comentário. Eu acredito que... Deixa eu só concluir essa parte, Daniel. Eu acho que... eu entendi. Eu até achei engraçado que eu estava conversando isso com o Valdir lá em cima, antes da palestra. E exatamente sobre isso. Nossa. E só que eu acho, Dani, que a grande diferença, o que não nos... Eu falo nos porque eu acredito que eu, você e o Valdir pensam dessa mesma forma. Que não nos diferencia que caramba, eu perdi a palavra. Diferencia? Nos diferencia dos espíritos de esquerda é que eu penso que esses espíritos de esquerda, eles têm poder para fazer essas coisas, tipo, ajudar, eles estão ali no umbral, assim, e eles podem passar pelo umbral, só que quando eles ajudam é por egoísmo. Por exemplo, você falou que de vez em quando você se vê lá no umbral ajudando, de vez em quando você tá lá só se divertindo, né? Só que quando você tá lá ajudando, você tá ajudando por vontade própria, sabe? E eu penso que esses seres de esquerda, quando eles estão lá, eles estão ajudando, mas só querendo algo em troca mesmo, entendeu? Nunca é por amor. Eu acho que os dois. Eu acho que se encontram as duas situações. E aí, esse que tá mais na questão mais egoísta é os que as pessoas vivas se aproveitam para pedir coisas ruins, sabe? A questão do mal mesmo. Você pode pedir o mal de alguém que eles te fazem em troca de alguma coisa. Então existem as duas situações. Eu acho que o umbral
sempre nós falamos, né, o umbral tem a linha intermediária, que seria mais na crosta ali, e vai se aprofundando. Então encontra esses dois tipos, que é o que seria eu, que mesmo que tá ali, se alguém me pagar para alguma coisa, eu não ia fazer se for pelo mal, né? Não faria mal, não consigo fazer mal para ninguém. Agora, se alguém me oferecesse alguma coisa em troca para fazer alguma coisa que não seja ruim, talvez eu aceitaria, talvez eu nem aceitaria ganhar alguma coisa em troca, sabe? Mas é a mesma coisa aqui, dependendo, mas ajuda e ainda ganha alguma coisa em troca, não vamos ser contra ganhar alguma coisa também, né? Não tem nada de errado em aceitar, é aquela questão que nós falamos, se nós for fazer um trabalho que no fim nós colocamos uma cobrança ali, pouquinho que seja, sabe? Talvez faça até sentido pelo tempo que nós perdemos e nós conseguimos ganhar um dinheiro. Mas não na questão de ficar rico, sabe? Só dar alguma coisa em troca, sabe? Alguma coisa assim. Por isso que eu falo que eu acho que tem as duas situações no umbral. Na explicação que eu quero dar da entidade, acho que vai explicar um pouco disso também. Eu acho que quando surgiu o Yorubá, os seres da antimatéria influenciavam bastante. Eram realmente eles que vinham, até pela questão do Ifá, que seria igual os oráculos lá, então era realmente os deuses que vinham e falavam no ouvido de alguém que estava encarnado, essa pessoa era como se fosse um médium, você colocou muito bem explicado, e esse médium conseguia colocar em palavras para algum humano entender. Então, nesse momento, eram realmente entidades que muito provavelmente vinham de uma loca específica, e aí eles traziam a informação. Porém, como nós sabemos, os portais se fecharam, e também eu acho que até os próprios deuses foram perdendo com o tempo esse interesse em influenciar, porque sabe, o que eles estão ganhando com isso hoje em dia? Eles não estão ganhando nada, eles começaram a perceber que com a nossa própria sagacidade eles evoluem, tanto que eu contei a história do Buda lá, sabe, eles nem estavam querendo mais influenciar, eles só paravam e ficavam olhando assim, virou a novela deles, sabe? E então, com o tempo, a vibração de pessoas específicas, de espíritos de direita e de esquerda, foram ressoando com a frequência deles. Por exemplo, como nós sabemos, esses seres da antimatéria, eles não têm cérebro bicameral, então eles não têm a parte emocional. Mas alguns espíritos evoluídos, e alguns mais ou menos evoluídos, foram se conectando com eles simplesmente por algumas características específicas, sabe? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Tem os Exu Caveira, que tem a ver com ajudar as pessoas quando elas morrem, então ajudar o espírito naquele momento. Existem os dois tipos, existem os espíritos puros, que sentem isso de ajudar as pessoas quando morrem, então o espírito de irmão, por exemplo, né? Seria um espírito desses, que se conecta mais na intenção de ajudar, mas mesmo assim ele quer uma recompensa, então seria um de esquerda, né? Mas existem os espíritos que querem realmente ajudar a pessoa quando morre, e mesmo assim eles acabam se conectando nessa vibração, porque essa vibração ainda é mais antiga do que eles. Então esses dois tipos se identificam como Exu Caveira, hoje em dia. Entendeu? Então existiria dos dois tipos, Exu Caveira de direita e Exu Caveira de esquerda. Modo de dizer, não sei se a própria religião coloca desse jeito. Então eu acho que é isso, hoje em dia são seres que podem ter vivido 3, 4 vidas só nisso. E hoje em dia quando a pessoa vai num terreiro, ela quer pegar uma informação, ela fala com algum desses daí. Mas hoje em dia são espíritos mesmo, encarnados, de moral duvidosa, como você colocou. Não dá para nós saber se é um bom ou não, só conversando com ele mesmo. E é isso, sabe? Não tem como generalizar. Mas independente, eu entendo que hoje em dia são espíritos encarnados, quer dizer, desencarnados, né? Não são mais seres da antimatéria. Pelo menos é o meu ponto de vista, eu posso estar completamente errado. E eu acho que esses de esquerda, eles não necessariamente fazem o que fazem, o bem, porque eles estão esperando receber algo em troca, mas porque eles precisam receber algo em troca. Digamos assim, como eles ainda estão viciados ou estão apegados às coisas da matéria, eles querem trabalhar, querem fazer o bem, eles escolhem trabalhar nos terreiros porque eles sabem que ali pelo menos eles vão conseguir saciar a vontade deles, sabe? Tipo, é melhor do que obsediar alguém, por exemplo, sabe? Tipo, ele vai lá, ele faz o trabalho lá, faz o que é preciso fazer, ajuda e ainda assim consegue, por exemplo, beber um pouquinho ali para saciar um pouco da vontade, porque a gente sabe que é muito sofrido para o espírito que desencarna viciado. Do outro lado, quando ele sente vontade, né? A abstinência lá é muito mais forte. Então eles conseguem saciar um pouco disso, eles vão conseguindo se desviciar aos poucos, assim como o próprio Rogério falou que quando ele fumava,
ele foi utilizado como Alívio, né? como um pote para espíritos bons, mas que precisavam se desviciar, porque se eles não conseguirem fumar através de alguém, eles enlouquecem lá do outro lado, né? Então, como o Janval é um espírito bom, ele não ia transmitir maus fluidos para os espíritos que estão lá, e então eles falaram, ó, eles vão fumar através de você e tal, só para ajudar eles a se equilibrarem psiquicamente, e aí depois você vai poder parar de fumar e tudo mais. E isso eles também falavam o trabalho deles, né? Eles não só vinham e fumavam, eles vinham e explicavam alguma coisa pro Janval, o Janval escrevia, entendeu? Então, isso que eu ia falar. O ruim é que normalmente o que acontece nos terreiros é que quem acaba sofrendo, né, com essas contas a pagar, com esses espíritos de esquerda, normalmente é o médium que tá ali, né? Porque, por exemplo, você vai lá, igual da vez que a gente foi lá no terreiro, aí o médium incorpora, só que aí o espírito vai estar lá ajudando, falando com todo mundo ali, a pessoa pedir ajuda. E aí qual que é a recompensa dele? É quando o médium que está lá incorporando, ele cheira um pouco a cachaça, né? Acredito que é porque o espírito consegue absorver pelo cheiro já o álcool, né? E a sensação, né, do álcool. Ou fumar, às vezes eles têm que ficar fumando um charuto, né? Só que se quem tá pedindo ajuda é as pessoas que foram lá, então por que quem tá tendo que pagar e arcar com essa consequência é o médium? Acaba sobrando pro outro, não tem nada a ver. Eu acho que é porque aí cai no meio termo que nós falamos, sabe? De fugir do extremismo. Hoje em dia nós falamos, fumar uma vez, assim, na vida, desde que não seja vício, não traz mal nenhum, sabe? Cheirar o álcool, no caso desses daí, nem bebe ainda, só cheira. Que mal que isso faz, sabe? Eu acho que é um sacrifício que o médium faz que ainda é digno, sabe? É óbvio que perto da perfeição moral, de jeito nenhum, né? Mas perto de tudo que estamos passando, sabe? O karma que a pessoa vai acumular, o médium, vai ser muito maior do que a parte negativa, sabe? Talvez seja isso, não sei. Agora uma dúvida que eu fiquei também quando estava falando sobre o Ifá, que seria o oráculo, né? Fala do futuro. Ifá vou dando um pouco melhor, na verdade significa revelações divinas. Só que aí essas revelações divinas elas passaram a ser feitas através do sistema oracular, porque quando eles começaram a perder controle sobre a humanidade, Apolo, né, que estava ligado a Zeus, ele teve a ideia de criar esse negócio de colocar alguém para eles falarem, a pessoa ouve e transmitia para cá. Mas antigamente essas revelações, quando os portais eram abertos, esses seres conseguiam vir para cá, era feita diretamente por eles, entendeu? Sim. Essas revelações divinas, que não necessariamente são divinas, né? São provenientes dos seres de lá. Mas elas eram feitas diretamente por eles. Eles vinham e falavam para o ser humano, diretamente. Entendi. Na opinião de vocês dois, vocês acham que seria um benefício para a humanidade uma pessoa saber o futuro? Vou contar a minha visão primeiro, né, que eu fiquei refletindo aqui. Eu acho que se fosse no sentido de que a pessoa consiga ver no futuro algum erro que ela iria cometer, mas daqueles erros que quase não tem volta, sabe? Um erro onde ela consiga ver dois caminhos e ela passe a escolher o caminho melhor para a sua evolução, aí eu acredito que sim. Mas ainda assim é uma coisa muito subjetiva, né? Porque querendo ou não, até os acontecimentos ruins da vida de uma pessoa quando acontece por uma escolha errada dela faz com que ela evolui, talvez até mais do que se ela tivesse tomado o caminho certo. Sabe? Eu acho que às vezes o melhor mesmo para a evolução é a gente conseguir focar no momento presente, nesse sentido de viver a vida do jeito que ela está acontecendo agora, sabe? Quase que da forma que o Dani falou, de que a gente não tem que ficar se preocupando em tentar ser a todo momento o espírito puro e dar um exemplo de algo que às vezes nós mesmos não somos, sabe? Eu acho que às vezes o importante é a gente saber estar aqui sendo quem nós somos, e o futuro é consequência, não tem como fugir dele, sabe? Então, se algum dia nós vamos mesmo nos tornar espíritos puros, melhores, não tem para que querer saber do futuro, sabe? Eu acho que o mais importante é saber do presente mesmo, né? Sim. Estava pensando aqui, né, em relação aos arquétipos. Eu acho que essa questão de ver o futuro que eles falavam, né, porque é realmente difícil. O ser humano ele tem livre-arbítrio.
Então, ele pode optar por muitas coisas. É difícil conseguir definir o futuro, as futuras ações de uma pessoa individualizada, de um ser humano. Ainda mais com a sagacidade que a gente desenvolveu, com essa liberdade, né? Antigamente era possível, porque a gente era muito controlado. Então, eles definiam ali uma programação e provavelmente aquela pessoa ia seguir independente do que acontecesse, como foi com Édipo. Ele não conseguiu evitar o fato dele matar o pai e ficar com a mãe, né? Mas nessa época eles tinham uma influência maior. Hoje em dia não se tem tanto, então quando se fala sobre ver o futuro, acho que é mais sobre falar de probabilidades, sabe? E sobre aquilo que está programado por ser. Então eu acho que entra a questão do arquétipo, né? Porque o arquétipo, ele acaba regendo certas características psicológicas do ser e do que ele vai se afinizar mais. Eu, por exemplo, estudando um pouco autoconhecimento e procurando entender um pouco sobre o eu de agora, o avatar do Valdir, eu entendi que eu estou muito ligado com o arquétipo do mago. E qual que é? Eu fui pesquisando a fundo, né? Qual que é o arquétipo? O mago, ele está ligado com Mercúrio, né? Da mitologia grega, né? Mercúrio, né? Uhum. E Mercúrio, ele tinha a função do quê? De ser comunicante entre os planos inferiores com os superiores, ou seja, com o plano da morte, do plano espiritual, da morte, com o plano material. E aí, observando as minhas tendências nessa vida, realmente tem tudo a ver, sabe? Eu fui olhando todos os pontos da história, do mito de Mercúrio. Tem Mercúrio e tem também tem o correlato dele, que como que é aquele que usam as botas aladas? Também, você lembra o nome do ser que tem as botas aladas? Que é irmão de Apolo. Eu sei, mas não tô lembrando. Mas enfim, seria esse ser. E eu vendo a história dele e as tendências psicológicas, eu vi que é muito parecido com o que eu sou. Então a gente consegue fazer uma correlação de fato, entender as tendências e o que a gente tem que fazer nessa vida. Porque provavelmente na programação, né, quando a gente vê lá tem o Prarabdha Karma, que é a programação para a sua vida atual, o que você vai fazer para conseguir redimir, cumprir sua missão. Eu acho que entra essa configuração arquetípica para você conseguir ter aquelas certas virtudes, certos dons e colocar em prática. Então, por exemplo, na questão do mago tem a comunicação, né? E aí o que a gente faz aqui nesse trabalho? É trazer as comunicações da espiritualidade, dos seres elevados e transmitir para a humanidade. É uma comunicação entre a espiritualidade e a matéria. Mercúrio, o mago também está muito relacionado com a música. Né? Então tem muita questão da expressão, está muito ligado com química. Eu fiz curso de química sem nem saber disso. Está muito ligado com construção civil, trabalhei com construção civil também. Então, assim, tudo na minha vida aponta para isso, sabe? E faz muito sentido. Então, acho que é nesse sentido que dá para entender um pouco da questão do destino, sabe? Entender o que está programado para a pessoa e ver as probabilidades. Sim, nessa questão acho que faz muito sentido, porque é uma coisa que você mesmo percebe, né? Uma coisa que você mesmo estudou, percebeu como que esse arquétipo está muito correlacionado ao seu, e aí você acaba tendo uma breve visão do que você deve fazer no futuro, né? Porque você entende melhor sua vida, né? Eu acho que na questão daquela questão antiga de ir no oráculo, eu acho que lá estava mais voltado à manipulação mesmo. Eu acho que aquela questão já estava mais voltada à manipulação dos seres da antimatéria aquele negócio que nós conversamos na última palestra, até aquele negócio sobre aposta, né, deles querem apostar sobre o que vai acontecer, só por puro jogo, né? Mas nessa questão acho que faz sentido, você mesmo estudar o seu código de conduta e perceber o que deve ser feito. Eu concordo. Nossa, eu não consegui fechar uma conclusão não, Denis. Você me deixou igual uma esfinge aqui. Eu fiquei girando aqui, eu não tô chegando a conclusão nenhuma. Porque nós estamos vivendo de um jeito tão único, não nós três, né? Mas a humanidade está seguindo um caminho tão único que nem as pessoas não, né? Os seres do paraíso sabem o que é isso. Então, se nós parar para pensar em viver a vida
igual você falou, né? Não ficar pensando só no futuro. Vamos viver, sabe? Vamos viver o jeito que é. Mas isso é único na raça humana, entendeu? Nós somos os únicos seres na existência que consegue viver uma coisa bonita, assim, por nossa própria escolha, sem programação, sabe? Só acontece. Então, parando para pensar na questão da dignidade, talvez não seja tão bom, sabe? Nós vamos viver algumas coisas que quem é do paraíso não queria que fosse, sabe? Por exemplo, vamos viver uma vida amorosa, aí vai ter um sexo assim mais ou menos, sabe? É controlado, um sexo controlado ainda. É uma coisa que se você parar para pensar na questão do paraíso, não é bonito, sabe? Só que aí nós pensa, e tá, isso vai trazer para nós talvez uma parte negativa, sabe? Uma sujeira assim, uma sujeira muito grande, mas por viver a vida animal vai acabar acumulando uma sujeira. Mas nós vamos viver feliz com a nossa dignidade, não com a dignidade verdadeira do paraíso. Então o pessoal do paraíso lá se inspira em nós, sabe? Será que todos eles queriam viver isso que nós estamos vivendo? Ou será que não? Eu acho que não. Então, e nós também não queremos viver do jeito que eles, mas eles também nunca experienciaram o que nós experienciamos. E nós também nunca experienciamos o que eles experienciaram. Então, quem será que está certo no fim das contas? Será que o certo era nós viver a dignidade máxima, que seria tipo viver igual uma vida de monge, sabe? Onde nós só pegamos as coisas que são puras e vivemos aquilo? Será que isso é digno? Que complicado, agora não dá para saber. Mesmo que tudo que nós viva de dignidade, que para nós é o mais bonito de viver, nos leve para um lugar ruim, sabe? Nos leve para um umbral. Será? É isso que é um questionamento que surgiu numa palestra que eu assisti, que eu fiquei muito invocado lá com o Hélio Couto, com o Jean Val. Eu fiquei uma semana assim atribulado, porque eu pensei, caramba, é verdade. Às vezes nós vamos viver a vida uma bosta, mas era o caminho mais digno na questão da nossa felicidade. E nós vamos para um umbral. Mas nós vivemos o que nós achamos digno. E isso mostra uma força do caramba, sabe? Uhum. Então, mas mesmo assim nós vamos colher coisa ruim. Exatamente. E aí? E agora? Verdade, eu acho que eu também sempre me pergunto isso, sabe? Se as escolhas que levam a pessoa a ser feliz e ter para ela que aquilo é uma vida digna é de fato e gere essas coisas que ela fazem ela viver feliz e para ela, na concepção dela, tá vivendo uma vida digna, só que gera consequências ruins, se não é o que a pessoa deve fazer de fato, sabe? Uhum. É claro que aí a gente tem que pensar também na questão da moral, porque não dá também pra gente, por exemplo, acreditar que a pessoa vai fazer o que ela quiser e, por exemplo, vai fazer mal para outras pessoas e não vai colher frutos disso. Mas tem coisas que a gente sabe que a pessoa não necessariamente faz mal para os outros, mas assim ela colhe o resultado negativo no pós-vida. Mas para ela viveu uma vida digna na Terra, né? Só que ao mesmo tempo, você está aqui, você já está passando por uma situação difícil, estando na Terra, porque você está, digamos assim, submerso no lodo, né, em camadas muito difíceis de se estar, ainda mais com a atual paradigma terreno. E aí a pessoa, ela consegue se sujar mais, sabe? Porque aqui é o momento onde a pessoa deveria estar se limpando. Só que aí ela vive tudo isso aqui, tenta viver feliz, de certa forma, e ainda sai mais suja. Então, parando para pensar a longo prazo de uma vida, eu acho que o certo é você viver a vida que você sente ser a vida mais digna mesmo. Porque, vamos dar um exemplo, a pessoa é um cara, é um homem, né? E aí para ele viver a vida de forma digna é conseguir ter muito dinheiro e conseguir toda noite dormir com 5 mulheres e conseguir usar muita droga o máximo possível, beber o quanto ele quiser. Para ele isso é a vida digna. Nossa, ele vai viver a vida inteira, assim, vamos supor que ele conseguiu isso, né? Viveu a vida inteira. Pronto. Aí ele tá feliz, ele tá vivendo a dignidade que ele buscou, porque pra ele é aquilo que era uma vida digna. Então ele tá feliz. Aí ele desencarna, ele vai parar no umbral. Aí ele começa a passar muito tempo lá no umbral, momento onde ele vai começar a refletir. É um dos únicos momentos que ele vai ter na vida para refletir, onde ele vai estar vendo a consequência de tudo aquilo, e aí talvez ele vai começar a pensar, caramba, mas será que aquilo lá que eu fiz é digno? Porque agora eu tô aqui, sabe? Agora eu tô aqui embaixo, aqui não tem dinheiro nenhum,
Sabe? Por que que eu deduzi que dinheiro era dignidade, sendo que na realidade o dinheiro nem existe? Sabe? Que onde eu tô nem existe dinheiro. Sabe? O que é dinheiro? Ele tá lá no umbral, né? O que é dinheiro? Por que que eu deduzi na minha cabeça que ter dinheiro era digno? Né? Aí ele vai perceber, caramba, realmente, dinheiro só existe na Terra, aqui não existe. Então eu acho que dignidade não é ter dinheiro. Aí ele vai começar a buscar outra coisa na próxima vida, talvez, que seja digno, porque ele vai reencarnar depois e talvez venha no subconsciente dele que, não, ter todo o dinheiro do mundo não é ter uma vida digna, verdadeira. Aí ele vai começar a buscar outra coisa que talvez para ele seja mais digno, vai. Entendeu? Ele vai, acho que buscando, a cada vida ele vai indo buscar o que para ele é mais digno, até chegar a um ponto que ele perceber que nada se tem aqui, que nós chamamos de felicidade, é realmente felicidade. Até chegar num nível de que ele tem a coragem de viver uma vida muito lixo, sabe? Onde ele só vai sofrer e que no final talvez ele seja crucificado, mas ele vai estar feliz, porque ele percebeu que ele realmente fez o que para ele era mais digno, igual Jesus. Sabe? Jesus viveu uma vida horrível, se for ver nessa parte de que ele morreu crucificado, só apanhou, mas estava feliz pra caramba, porque ele foi atrás do que era digno, sabe? Pra ele. Então, aí que tá o problema, sabe? Tá certo, exatamente o que você falou. Só que parece que, só para começar a fazer eles entenderem, nós podemos imaginar pela pirâmide de Maslow. Pela pirâmide de Maslow, né? Então nós vamos subir da questão da fome, depois da sexualidade, poder, autoconhecimento, espiritualidade. Então nós sobe todo esse caminho. Porém, como Jesus disse, buscar primeiro o reino dos céus, que todo o resto será acrescentado. Nisso, quando nós alcançamos o último, o resto é acrescentado. Porém, para nós alcançar uma pureza maior ainda, o resto vai ser acrescentado, mas nós não vamos mais querer o resto, né? É isso que você falou até agora, tipo, nós não vamos mais querer sexo, porque nós vamos saber que para nós ficar mais próximo de Deus, do Pai Amantíssimo, nós vamos querer mais sexo. Depois nós não vamos mais querer poder, que já é, por exemplo, o nível que estava o Chico Xavier. E aí? Tipo, aí a partir daí todas as nossas vidas é se matar, sabe? É ser feliz se matando, é se crucificando. Tá certo isso? Entendeu? Porque, tipo assim, tudo isso que nós faz leva, óbvio, que um bem muito grande pro próximo e também na evolução de Javé, que algum dia vai nos ajudar a sair desse universo. Aí nós vamos conseguir a moral verdadeira. Mas e aí, sabe? Enquanto isso não acontece, que pode levar milhões de anos para o Javé conseguir essa pureza, né? Essa limpeza, nós vamos viver, tipo, várias vidas de Chico Xavier se matando? Será que esse era o certo? Tipo, não é o certo na questão da dignidade, porque eu nem sabia que fora do paraíso não era pra nada disso ter acontecido. Mas agora, nesse caminho espiritual, é isso, sabe? É viver isso? Quando Jesus fala assim que buscar o reino dos céus e tudo mais não será acrescentado, eu acho que para a atual situação humana não é muito verdade, sabe? Porque eu acho que o ser humano, eu acho que ele entendeu que buscando o reino dos céus, busca Deus e você vai ter dinheiro, você vai ter mulher, você vai ter uma boa vida, uma boa saúde. Só que não é verdade, sabe? Você pode ser a pessoa mais iluminada, não significa que você vai ter dinheiro, que você vai ter uma família feliz, não significa que você vai ter uma vida feliz, não significa que você vai ter saúde, sabe? A gente vê muitos exemplos desses seres assim que fizeram a vontade de Deus e não tiveram uma boa vida, né? Eu acho que quando Jesus fala isso, é que na verdade é o que o Daniel fala, você simplesmente não vai ligar mais. Então, todo o resto vai ser acrescentado no sentido de você se sentir completo, a completude interior. Sim. Tipo, de forma que nada mais seja importante. Mas não significa necessariamente que a pessoa vai receber, sabe, essas coisas. Eu tenho para mim que Jesus usou essa frase, buscar primeiro o reino dos céus e tudo o resto será acrescentado, muito como uma forma de convidar uma pessoa egoísta a buscar o reino dos céus. Porque realmente, sabe, eu não acho que tem como a pessoa se dedicar à vida buscando a Deus e lá no fundo ter aquela esperança de conseguir muito dinheiro, muita mulher, sabe? Porque se a pessoa tá buscando a Deus esperando isso, já mostra que ela não tá buscando mesmo a Deus, entendeu? Sim. Eu acho que foi muito... Igual mesmo Jesus falou, não tem como adorar a dois senhores, né? Não tem como adorar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Né? Então parece que Jesus falou uma coisa e depois ele já se contradizeu, entendeu? Porque você pode... amar a Deus e ter tudo,
Só que depois ele fala que não pode não tem como. Tipo o Hélio Couto falava, se nós quer carro, casa, apartamento, nós precisamos fazer o negócio. Aí depois ele chegou numa palestra e falou, ué, mas você não percebeu ainda que não é nada disso? Não tô falando. Então, é como se fosse que ele fez um convite, ó, se vocês amarem a Deus, todo o resto vocês vão ter, mas não queiram ter, porque vocês não vão ter. É tipo isso, mais ou menos, eu acho, né? Então, realmente, né, eu acho que sim, se você chegou num nível que você percebeu que a vida digna é a vida em que você faz o bem ao próximo, mas toda vida você vai ter que se sacrificar, então acho que sim, eu acho que isso é a dignidade. Mas não é, tipo, os que viveram isso, eles sabem que não foi digno também, sabe? Igual o Janval. Ele sabe que não tem dignidade nisso, mas talvez sabendo, mesmo sabendo que não é digno, você escolhe viver isso ainda. Não é digno da visão humana, realmente. Isso, igual o Chico Xavier, né? Sabendo que ele foi capelino, depois ele esteve com Jesus, depois foi Chico Xavier. Os capelinos se rebelaram justamente porque eles não entenderam nada de quem era Sofia. Então depois ele conheceu Jesus, que trouxe um caminho gigantesco para ele, e depois ele foi o Chico. Não quer dizer que ele entendeu a indignidade, entendeu? Quer dizer que é o contrário, ele se sente culpado pra caramba e se condena. Será que quando ele entender a indignidade que ele está se metendo, ele não vai buscar o equilíbrio de novo? Será que a pirâmide e o fato da buscar o reino dos céus e o resto será acrescentado não é o que deveria ser mantido? Porque, por exemplo, os mestres, o Alci, por exemplo, é um dos que hoje em dia é puro pra caramba e ainda se sacrifica, sabe? Diminui a sua parte animal mais ainda para que a sua luz aumente mais ainda. Porém, eu não acho que isso dá para ser vivido em todas as vidas. Eu acho que tem que ser umas 2 vidas assim se sacrificando e a outra vive a pureza com o equilíbrio das outras partes de baixo. Porque senão o próprio espírito vai enlouquecer, eu acredito. Não tem como viver várias vidas um Chico Xavier, sabe? Você fica cego, aí você tem uma saúde muito ruim, aí a próxima vida é a mesma coisa. Mesmo que os espíritos alimentem e te tragam uma luz muito forte, eu acredito que Não, se eu pensar pelos 7 corpos não vai dar certo, né? Vai falar que é manchar o perispírito, mas ele chegou no nível que ele nem vai ter mais perispírito. Eu tava pensando assim que talvez o exemplo esteja na nossa cara e a gente não tá percebendo que talvez o jeito certo de se viver seja igual ao Alci. Porque nessa vida ainda, ele fala que ele teve a juventude dele, ele aproveitou tudo, sabe? Ele fez o método Rajasco lá, chegou ao ponto de ter bastante dinheiro, teve mulheres bonitas na vida dele, casou com uma mulher bonita, teve filha, aproveitou também trabalhou em várias empresas, teve um certo sucesso. Então ele conseguiu ter muitas coisas que a maioria dos homens costumam almejar. E aí quando chegou no momento necessário, ele se voltou totalmente para a espiritualidade. Então ele conseguiu viver a vida almejada, materialmente falando, e quando foi chamado a missão dele, ele assumiu a missão de uma vez por todas. Então ele não pode falar assim, não experienciei tal coisa. Não, ele acabou por experienciar tudo, sabe? E a gente vê hoje que ele vive de uma forma espontânea, sabe? Não é tentando esconder algo que ele não tentando esconder algo que ele é. Ele simplesmente é o que é, sabe? Ele não finge que, ele é um ser santo. Não, ele mostra que ele tem várias características humanas, mas a moralidade dele, por ser diamantada, é muito elevada, sabe? Então ele faz tudo visando realmente fazer o bem, não tem interesse mais por trás das coisas. Isso que é muito louco, porque ele já experienciou tudo. Então eu acho que esse negócio que você falou, o espírito tem que reencarnar, e numa vida ele vai viver a vida mais aproveitando mais, na outra vida ele vai se dedicar totalmente. Eu acho que o certo, na verdade, seria na mesma vida a pessoa conseguir aproveitar muito, mas ao mesmo tempo também fazer muito bem. Então, só que o Alci chegou nesse nível que aí, hoje em dia ele se sacrifica, certo? Hoje em dia ele mais se sacrifica do que vive as coisas boas que ele viveu. A próxima vida dele, será que vai ser como, entendeu? Ele vai ser um que vai de novo viver tudo e aproveitar e se sacrificar no final? Ou ele já vai vir se sacrificando? Porque eu concordo, esse seria o jeito certo de viver. E o Chico Xavier parece que nessa vida ele já veio se sacrificando. Talvez não foi o certo, sabe? Talvez esse sacrifício dele
seja simplesmente pelo sentimento de culpa que ele tem das vidas passadas, entendeu? Ele também não alcançou a dignidade que ele merecia, de certa forma. Sim. Ele buscou um sacrifício desnecessário. Se um karma imposto, um karma imposto funciona. Agora, um karma que você se impõe, ele não funciona, eu acho. Eu acho que o Chico Xavier não foi posto, né? Eu acho que ele tinha mesmo que pagar. Pode ser. Até porque falam que até o karma dele comer carne na última vida dele já foi pago com tanto que ele sofreu. Verdade. Mas é isso, eu acho. Realmente. Eu acho que no final das contas, tipo, não tem muita beleza, sabe, tipo, nisso, do sofrimento. Porque às vezes os espíritos embelezam essa questão do sofrimento, mas não tem beleza nisso, sabe? É heróico o ato do ser dele se sacrificar e de sofrer pra caramba assim, pra fazer o bem. Só que de fato não devia ser assim, sabe? O ser tem que sofrer pra caramba assim pra conseguir ser relevante espiritualmente. Porque um exemplo que eu vejo, por exemplo, é o Osho. O Osho era na minha visão, né, as coisas que ele falava eram revolucionárias, o conhecimento que ele trouxe pra gente. Só que ele vivia uma vida tranquila, sabe? Tinha dinheiro pra caramba, ele até falava, ó, eu tenho um monte de carro aí pra mostrar pra vocês que o dinheiro não importa, sabe? Eu vivo, a gente tem, ele conseguiu construir lá, eu acho, nos Estados Unidos, né? Arrecadou dinheiro pra caramba, ele fala, tipo, isso daí é irrelevante, eu tenho um monte de dinheiro, mas isso não muda o fato de que eu sou um ser espiritual, né? Então ele vivia confortavelmente. E isso muda o fato do tamanho que o Osho né, a entidade espiritual que ele representa. Eu acho que não muda o fato do tamanho dele, sabe? Eu também acho que não. Parando para pensar pelas contas de tanto que você ajudou e do tanto que você não ajudou. Uma pessoa, aí nós podemos pensar, ele teve tanto dinheiro que ele podia ajudar muitas pessoas. Mas no fim das contas ele ajudou muitas pessoas do mesmo jeito, entendeu? E eu imagino que ele usou parte do dinheiro também para ajudar. Então, com certeza que ele atraiu só karma bom, sabe? Não tinha para que a questão do sacrifício. E tanto que eu penso agora, Dani, que o Chico Xavier se sacrificou sim, porque quando é um karma que a pessoa tem que ser pobre, não vai ter oportunidade dela ganhar dinheiro. Mas com os livros, ele tinha oportunidade de cobrar, nem que fosse 10 reais, sabe? Por livro, ele teria vivido uma vida muito mais digna. Foi uma escolha dele, entendeu? Então isso foi um sacrifício próprio dele, não foi imposto. Entendeu? E na verdade não é que nem que não era cobrado, né? Porque ele passou todos os direitos autorais para a Federação Espírita, daí tipo ele não conseguia cobrar. Porque até hoje os livros são cobrados. Você vai comprar um livro do Chico Xavier, tem que pagar. Só que o dinheiro não ia para ele, entendeu? Ele doava tudo. Pô, é muito interessante que parece que hoje em dia o que eu mais vivo, com todas as palestras e com todo o meu dia a dia mesmo, é a questão da dignidade. É levar a dignidade para as pessoas que estão próximas de mim e tentar viver a vida que eu acho mais digna possível, dentro do que eu acredito, sabe? Que é a mistura de tudo que eu já aprendi, que vocês dois me ensinam, e eu também aprendo estudando e com o Alci. E hoje eu acredito que até o fim da minha vida vai ser isso, sabe? É a busca pela dignidade. É o fator principal que me move, sabe? Quando eu tenho os meus vícios, eu penso muito qual seria o mais digno? Eu me sacrificar ou eu suprir eles? E aí eu tento buscar o digno do meu espírito, não do meu corpo. Mas também pensando um pouquinho no meu corpo, entendeu? Então eu acho que isso pelo menos para mim, o propósito hoje em dia. Eu acho bacana você ter abordado esse tema, porque eu não sei como que é a percepção das pessoas que nos assistem. Talvez eles achem que a gente é perfeito, que nós somos perfeitos, né? Por estar aqui apresentando temas tão profundos. Mas a gente não está nem perto da perfeição. A gente tenta melhorar pra caramba, a gente se esforça muito e tenta levar essas reflexões que fazem as pessoas também crescerem, pra gente encontrar respostas juntos. Mas nós somos humanos, estamos na carne e temos nossos anseios, nossos desejos, às vezes vícios, de certa forma, sabe? Então para as pessoas entenderem que a gente não está distante daquilo das pessoas que nos assistem. Sabe? A gente está tentando encontrar respostas da mesma forma como elas. Né? E essas palestras aqui são formas de colocar para fora, expressar essa tentativa de encontrar uma resposta, e por isso a gente precisa também dessas pessoas interagindo com a gente, para a gente conseguir chegar em respostas melhores, sabe? Observando o todo. Sim, com certeza.
É justamente esse nosso objetivo, né? Abrir um lugar de debate e filosofia, né? Então, só para finalizar minha parte, que eu acredito que eu já pus para fora tudo que eu tinha para falar, eu concordo. Eu acho que a vida da forma mais bela de ser vivida aqui acaba sendo muito indigna, né? Igual os mestres que vêm para cá e tem que se sacrificar, o que não é digno. Mas, olhando de uma forma mais a fundo agora, igual eu caí na reflexão agora, porque você falou que, o Roger falou, né, que alguns espíritos acabam embelezando, né, o sofrimento, né, e realmente, percebo que muitos espíritos fazem isso, tanto o Chico quanto o Emmanuel, pelo que mostra as histórias, que até o Emmanuel estando com o Chico, tipo, quase que brigava com ele quando o Chico estava sofrendo por alguma coisa, falava, mas você tá sofrendo pelo quê? Você tá... tem gente pior, sabe? Falou, como o Chico falava, como que eu vou escrever? Meu olho tá aqui sangrando. Ele fala, mas você não tem outro. Sabe? Então, o Emmanuel realmente embelezava muito. Mas, tendo em vista toda a história do universo e a forma que os seres lá de fora pensam, eu acho que... Eu não sei, eu sinto que dentro desse universo realmente não tem como encontrar esse estado de dignidade absoluta, sabe? Eu acho que a gente vai buscando o que é um pouco mais digno de ser vivido. E eu penso que a maior beleza que nós humanos temos, e que é o que faz os seres de fora focarem na gente, é justamente a nossa capacidade de embelezar as coisas, sabe? Eu acho que isso que nós temos é o que nos diferencia, ó, eu vou travar de novo nessa palavra, nos diferencia do resto do universo. Porque todos os seres são racionais, sabe? Fora desse universo, todos os seres são racionais, né? Tanto que eles conseguem fazer essas brincadeiras de aposta. Por que que eles apostam? Porque eles são seres lógicos. Então eles falam, eu vou colocar essa pecinha aqui porque isso vai acontecer, óbvio que isso vai acontecer, e aí, se isso aqui acontecer mesmo, que vai acontecer, é óbvio que isso daqui vai acontecer também, sabe? É um quebra-cabeça que eles fazem de uma forma muito lógica. Ou seja, vamos supor, eles querem deixar uma pessoa triste. Eles colocam a pecinha, vamos colocar isso aqui, porque aí tal evento vai acontecer que vai deixar essa pessoa triste. É óbvio que vai, sabe? Só que aí, chega a nós, com a nossa sagacidade, a nossa capacidade de embelezar a coisa, acontece a coisa triste e nós conseguimos, através da nossa sagacidade, embelezar aquele acontecimento. Aí pronto, nós conseguimos fazer esses seres aí perder a aposta. Por quê? Porque nós conseguimos agir além do óbvio, sabe? Nós conseguimos criar um caminho novo, né? Eu acho que foi isso que Jesus percebeu quando ele estava aqui. Então, realmente, eu acho que a vida da forma que ela deve ser vivida acaba sendo indigna, mas o que torna ela um pouco mais digna é a nossa capacidade de embelezar essa indignidade, sabe? Eu acho que se tornar um ser amoroso é justamente saber viver nesse meio todo, sendo amoroso ainda, sabe? Realmente vivendo da forma mais bonita possível. Tal coisa aconteceu, mas eu tô feliz, sabe? É interessante que para embelezar realmente só depende de nós, sabe? Porque no nosso DNA tecnicamente já está liberto tudo o que precisa para nós ter dignidade, que é a questão de fazer uma filosofia, fazer uma música, ver e contemplar a natureza, sabe? É um poder que só nós tem mesmo, sabe? Nós olha ali uma cachoeira e fica, nossa, eles não conseguem, eles não tem. Então, é interessante que nós estamos na indignidade, mas somos a única raça que tem a capacidade de viver uma dignidade que nós mesmos colocamos, sabe? Então, quando nós falamos da indignidade, não existe alguém para culpar, não existe tipo, não, mas a culpa é de Javé, não, mas a culpa é de Zeus e eles que manipularam, porque todos eles são vítimas, sabe? Óbvio que se for pensar assim, o mais culpado seria Javé, mas também não foi maldade dele, né? Não foi por maldade, foi só um erro que ele teve. Então, não existe culpados e nós somos a raça que consegue levar a dignidade para eles até, sabe? Porque através de nós eles assistem. Não vou falar que eles sentem, né? Mas eles conseguem sentir uma inspiração diferente do que era o comum, que eram as apostas. Então, é muito interessante. Por isso que eles querem encarnar aqui. Só para concluir, eu tô falando isso agora porque não quero que essa dúvida, esse diálogo que nós tivemos agora,
é como se fosse uma coisa triste, sabe? Muito pelo contrário, independente nós conseguimos ser felizes. É aquele estado de consciência que nós falamos que céu e inferno, é um estado de consciência e mesmo estando no inferno nós conseguiríamos ser felizes. Então, é muito interessante isso, mesmo que nos leve ao umbral, dependendo das escolhas da nossa vida, nós somos capazes de ser felizes, porque nós somos capazes de embelezar, como você disse. E é isso, eu finalizo aqui, agradeço pela palestra, acho que teve uma profundidade muito, muito grande, você conseguiu juntar também a questão da revelação cósmica com tudo isso, parabéns, obrigado. Bom, também só quero agradecer, Valdir, pela palestra. Eu gostei muito do caminho que isso foi tomando, né? Começou em Umbanda e foi terminar em dignidade em dignidade. Para mim foi uma palestra bem profunda. Eu acredito que você conseguiu trazer muitos pontos, muita história também, que eu não sabia. Então, obrigado pela dedicação, obrigado, Dani, também pelas reflexões e a todas as pessoas que estão assistindo, né? Eu que tenho a agradecer a vocês por terem enriquecido pra caramba essa reunião aqui. Acho que foi... Eu acabei aprendendo até mais com vocês, acho. Eu queria pedir desculpa porque eu acho que, fazendo uma análise sobre essa palestra, esse tema que eu abordei, eu acho que ficou um pouco, ainda assim, ficou um pouco confuso. É um tema novo para mim, então eu tive dificuldade para conseguir encaixar as coisas. É por isso que também eu até falei, em vez de ser a palestra ser sobre a Umbanda, vai ser a introdução, porque mais para frente eu pretendo, provavelmente a gente vai trazer mais coisas referentes a isso e explicando melhor toda a questão lá da linhagem africana, o que cada coisa significa, e talvez a gente consiga ter informações sobre o que realmente, de fato, são esses seres correlatos das entidades com os seres da antimatéria. É uma informação que eu particularmente ainda não cheguei, não encontrei nada referente a isso, mas então eu achei que acabou ficando um pouco superficial, mas deu para entender mais ou menos a raiz e chegamos na Umbanda, né? E mais para frente a gente aprofunda mais em cada um dos pontos, mas é isso. Eu acho que espero que tenha dado para ficar razoavelmente compreensível. E de qualquer forma, ainda assim, foi enriquecedor, porque a gente chegou a umas reflexões bem profundas aqui, né? Que você falou, né? Começamos em Umbanda e chegamos na indignidade. E é isso, gente. Obrigado a vocês por estarem aqui mais uma vez. Obrigado aos amigos espirituais, aos mestres e aos telespectadores.